Fala galera do terceiro ano do sétimo moderno, aqui é o professor Vaz de Farias e estou chegando para mais uma aula de biologia. Vamos falar hoje sobre as concepções pré-mendelianas sobre a hereditariedade. Fiquem ligados que essa nossa aula estará bem interessante. Vamos para a nossa vinheta. Roda a vinheta aí. Então pessoal, o nosso assunto é concepções pré-mendelianas sobre a hereditariedade. Então, a partir de agora, aqui no nosso estudo do terceiro ano do ensino médio, nós estaremos falando muito sobre uma ciência chamada genética. Essa ciência que trata sobre a hereditariedade, ou seja, a transmissão das características de uma geração para outra, né? E esse cara aqui da imagem, chamado de Mendel, ele atualmente é conhecido como o pai da genética e seus estudos contribuíram muito para a formação dessa ciência chamada genética. Porém, a nossa aula não vai nesse momento falar sobre ele especificamente, mas como o próprio título já diz, vamos falar sobre concepções pré-mendelianas sobre a hereditariedade, ou seja, o que é que se entendia como hereditariedade antes de Mendel, ok? Então aqui nós vamos começar falando que os nossos ancestrais, eles observavam que os parentes próximos tendiam a ser parecidos entre si. E nesse processo, ao domesticar os animais, as plantas, eles procuravam selecionar as características que eram mais vantajosas, né? E que, consequentemente, eram transmitidas de uma geração para outra. Assim, nós podemos dizer que as primeiras noções sobre a hereditariedade vieram do senso comum, ou seja, partiram da simples observação. Não se tinha o uso do método científico, né, para se entender o que era hereditariedade. Mas ao longo de muitos anos, muitas teorias foram surgindo. E é exatamente sobre elas que nós vamos estar abordando aqui nessa aula. A primeira hipótese de que se tem notícia foi a da pangênese, idealizada pelo grego Hipócrates em 410 a.C. Essa teoria afirmava que a transmissão das características de pais para filhos baseava-se na produção por todas as partes do corpo de partículas muito pequenas, denominadas gêmulas, que eram transmitidas para a descendência no momento da concepção. Ou seja, cada parte do corpo produzia partículas muito pequenas, as gêmulas, e essas eram passadas no momento do nascimento do indivíduo. Essa era a ideia de Hipócrates, né? A sua hipótese. A pangênese, ela permaneceu aceita como a única teoria de hereditariedade até o século XIX. Olha só por quanto tempo essa hipótese ficou aceita, né? No entanto, no final do século XVII surgiu a teoria da pré-formação ou pré-formismo, que defendia que os organismos já estariam completos e pré-formados no interior do gameta masculino. Ou seja, como se tivesse uma miniatura, né, do indivíduo no interior do espermatozoide, né? Ou poderia ser no interior do gameta feminino, do óvulo. Esse organismo, em miniatura, era chamado de homúnculo, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né?
Então o desenvolvimento seria apenas o crescimento do homúnculo, até se tornar totalmente formado. Olha só como eram as ideias. Entre os defensores dessa teoria estavam os ovistas, que afirmavam que o ser em miniatura estaria presente no óvulo, e os espermistas, que defendiam que o ser em miniatura estaria no espermatozoide. Olha só que imagem representativa dessa ideia, né? Logicamente que essa ideia começou a desaparecer quando Spallanzani, né, demonstrou que tanto o óvulo quanto o espermatozoide eram necessários para dar origem a um novo ser. Então os dois eram necessários, não apenas um independente do outro, né? E também em meados do século XIX, com o desenvolvimento dos microscópios mais aperfeiçoados, a teoria do pré-formismo perdeu força e desapareceu, né? Essas observações utilizaram, no caso, esse espermatozoide e óvulo foram observados ao microscópio e demonstraram que não existiam homúnculos ou miniaturas de homens dentro do espermatozoide e do óvulo. Daí surgiu a teoria da pangênese, proposta por Charles Darwin, né, o pai da evolução, que afirmava que todos os órgãos do pai e da mãe secretavam, eliminavam miniaturas de si, as chamadas gêmulas ou pangêneses. As miniaturas seriam carregadas pela corrente sanguínea até os gametas. Na fecundação, as gêmulas do pai e da mãe se juntariam a partir da união gamética, ou seja, da união dos gametas, e originariam os órgãos do novo indivíduo. Então, era essa teoria de pangênese proposta por Darwin. E foi todo esse procedimento, pessoal, até chegar em Gregor Mendel, que a partir dele, no ano de 1865, ele exibiu em 2 encontros da Sociedade de História Natural as leis da hereditariedade, hoje chamadas de leis de Mendel, que definem a transmissão dos caracteres hereditários. Embora nós possamos dizer que as conclusões de Mendel tenham se baseado em trabalhos com uma única espécie de planta, no caso vamos ver que são as ervilhas, né? Os princípios enunciados nas 2 leis aplicam-se a todos os organismos de reprodução sexuada, que é a partir dele que a gente vai começar o nosso estudo, ok? Então, pessoal, essa aula foi uma introdução do nosso assunto, certo? Com todas as concepções pré-mendelianas. E obrigado pela atenção de vocês. Na próxima aula eu deixarei o material dessa aula que nós vimos agora em PDF e algumas questões para que vocês possam praticar. Ok? Caso tenham gostado da nossa aula, deixe o like. Posta nos comentários as dúvidas, as sugestões de vocês. Ok? E até a nossa próxima aula.